Expositivos, reformados, sequenciais no livro de Esther. Nós já caminhamos muito, aprendendo sobre como nós devemos viver nesta casa do mundo secular que nós vivemos, sem abrir mão da nossa identidade cristã. Aprendemos um pouco disso também com 1 Pedro, durante os 4 primeiros meses do ano, quando nós expomos esta epístola. Hoje nós encerraremos o livro de Esther, e nos últimos 3 domingos do mês de julho, nós pensaremos na epístola de Paulo a Filemão. Esther, capítulo 10, a palavra do Senhor nos diz assim, e eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre advertências para o povo de Deus. Mais uma vez, advertências para o povo de Deus. Esther 10. A Escritura nos diz assim: Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós chegamos ao momento mais importante do nosso culto, quando nós ouvimos a Tua voz por meio da leitura da Tua palavra e da exposição da mesma de forma fiel. Nós pedimos ao Senhor que nos dê graça, que diante deste texto, Senhor Deus, tão confrontador do final deste livro tão importante de Esther, nós pedimos ao Senhor que fale conosco, nos ajude a compreender as últimas lições que o Senhor tem para nos ensinar neste livro, de forma que venhamos a ser crentes que jamais abrem mão da sua identidade cristã. Nos abençoe e que o nosso coração esteja atento às advertências divinas por meio da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nas viagens que nós fazemos de carro, é comum nós nos depararmos com algumas placas durante o trajeto. Basta você, por exemplo, fazer o teste. De Araguari a Uberlândia, nós vamos encontrar várias placas de mais diversas formas, nos falando sobre algumas coisas que há entre este trajeto. Dentre elas, nós encontramos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as chamadas placas de advertência. São aquelas placas amarelinhas que de vez em quando nós encontramos por aí nas estradas Brasil afora. Essas placas servem como alertas aos motoristas sobre condições potencialmente perigosas, alguns obstáculos ou ainda restrições que por alguma razão há naquela via em que nós estamos trafegando. Nós encontramos, por exemplo, nesse sentido, placa de lombadas, ou como nós chamamos, quebra-molas à frente, placas de curva acentuada à esquerda ou à direita, que alguns tentam desafiar e às vezes acabam batendo o carro ou coisa semelhante, placa de pista sinuosa, placa de cruzamento de vias, placa de obras na pista e diversas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Mas um ponto aqui é claro: se nós queremos ter uma viagem segura, uma viagem tranquila, onde nós chegaremos ao nosso destino sem nenhum tipo de problema, é necessário nos atentarmos a essas placas e a elas respeitarmos. Olharmos para essas advertências e, como motoristas prudentes e responsáveis, nos atermos àquilo que está sendo nos ensinado por meio delas. Hoje, irmãos, nós chegamos ao final da história de Esther, Mordecai e dos judeus na casa da Pérsia e da Média. Hoje nós chegamos ao final dessa história que nós temos acompanhado desde o capítulo 1 e aprendido coisas importantes demais para nós. Até aqui nós já temos visto coisas boas e outras nem tanto assim. Por exemplo, nós vimos Esther se tornando a rainha da Pérsia, mas lembre-se, por meios questionáveis. Esther nem sempre é essa heroína que nós estamos acostumados a pensar.
Nós testemunhamos o surgimento de Amã, o inimigo dos judeus, e juntamente com ele, o seu ódio contra os judeus, e então o decreto de aniquilamento daquele povo que pertencia ao Senhor, que ainda habitava na terra da Média e da Pérsia. Acompanhamos Esther, mesmo que no início relutante, decidindo e tomando a decisão de rogar a Assuero por seu povo, decidindo ir a Assuero, mesmo que isso lhe custasse a sua vida, naquela frase tão fantástica que ela disse: se perecer, pereci, para tentar encontrar socorro para aqueles que eram da sua raça. Nós assistimos no capítulo 6 e 7, Deus tirando Amã de cena. Nós vimos a mão oculta de Deus e soberana, tirando o inimigo do povo do Senhor de cena. Nós acompanhamos também a mão oculta e soberana do Senhor, livrando o seu povo do aniquilamento. Foi isso que nós vimos no capítulo 8 e no capítulo 9. Nós contemplamos Deus dando descanso para o seu povo de todos os seus inimigos. Agora nós chegamos ao último capítulo desta história, desta aventura que se passa e se passou, na verdade, há muitos e muitos anos atrás, em uma terra estranha, uma terra onde o povo poderia ter voltado para Jerusalém, mas ali decidiram ficar. Um capítulo curto, um capítulo que é diferente de todo o livro de Esther, porque se você se lembra, todos os capítulos são longos, com vários versículos, mas o capítulo 10, apenas 3 versículos. Mais 3 versículos que nos servem como advertências. Hoje, na nossa jornada cristã, enquanto guiamos a nossa vida na carreira cristã, o Senhor Deus vai colocar diante de nós algumas placas de advertência. Algumas placas de advertência para que a nossa viagem como peregrinos e forasteiros, pela fé em Cristo Jesus, neste mundo mau, neste mundo secular, nós possamos nos atentar para ela e viver de forma correta. Um mundo quebrado pelo pecado, sim, hostil contra os crentes, cruel muitas vezes. Ou seja, a nossa vida se passa neste mundo, com vias perigosas, sinuosas, cheias de armadilha e assim por diante. Por isso, Esther 10, 1-3 vai nos trazer essas advertências divinas, para que a nossa peregrinação seja mais segura, seja de acordo com a palavra do Senhor, até chegarmos ao nosso destino final, que é a nova Jerusalém, que está sendo preparada por Cristo Jesus. Nós então encontramos aqui 3 advertências divinas para a nossa vida. A primeira delas é: o mundo sempre será um lugar cruel. A segunda delas é que os livros são importantes. E a terceira delas, que o amor aos irmãos é necessário. Nós vamos começar entendendo que o mundo sempre será um lugar cruel. Vou pedir aos irmãos que todos juntos leiam mais uma vez o verso de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: depois disto, Amã estava morto. Esther havia conseguido o favor do rei Assuero em prol do seu povo, os judeus haviam triunfado, Mordecai agora era o segundo na Pérsia, tudo parecia estar indo muito bem, obrigado, para os judeus na Pérsia. Depois de um tempo obscuro, com a ameaça de perder a vida e tudo que eles tinham, a cena mudou. Nós vimos que aquele Deus catastrófico entrou em ação, virou o jogo da vida do seu povo e agora estamos caminhando para o final com um novo desfecho. Tudo está indo muito bem para os judeus ali na casa da Pérsia e da Média. Mas perceba, muitas coisas realmente haviam mudado. Muitas coisas estavam diferentes de quando o livro começou. Muitas eram as circunstâncias e as situações que não eram como aquelas que nós acompanhamos do capítulo 1 até o capítulo 9, mas nem tudo mudou. Nem tudo estava diferente. Algumas coisas continuam iguais, exatamente da mesma forma que nós vimos lá no capítulo 1. Coisas que estão nos lembrando, estão aqui para nos mostrar que a Pérsia sempre será a Pérsia. Que a Pérsia sempre será um mundo cruel, um mundo tirano e sanguinário. Essas coisas não mudaram. Continuou da mesma forma que era desde o começo de Esther capítulo 1. Essa realidade, irmãos, ela nos é estampada nas ações do rei Assuero.
Se você prestar atenção mais uma vez no verso 1, após todas as mudanças acontecerem na história de Ester, Mordecai e dos judeus, o livro vai caminhar para o fim, nos mostrando que Assuero continuava sendo o mesmo rei tirano e cruel que fora lá no começo da história. O mesmo rei cruel e tirano que de forma violenta tira Vasti do trono e a cancela para sempre no reino da Pérsia, é o mesmo rei Assuero que nós nos deparamos aqui no capítulo de número 1. E a razão, irmãos, é simples. Se você olhar mais uma vez o texto, ele impôs tributos sobre toda a terra e sobre todas as terras do mar. Ou seja, para Assuero continuar mostrando que era ele quem dominava, ele era o grande rei naqueles dias, para mostrar a 127 províncias debaixo do seu poder, que ele não havia perdido a sua soberania, que ele não havia perdido a sua glória, e nem mesmo a sua força, que o seu domínio continuava da mesma forma, que a sua grande força ainda continuava dominando a casa da Média e da Pérsia. Ele volta a aumentar os impostos sobre as terras que estavam debaixo do seu domínio. Sim, ele volta, porque quando nós olhamos um pouquinho mais atrás, lá no capítulo de número 2, se você voltar, no coração da rainha Ester, ele havia aliviado as cargas de tributo. Já havia um tempo onde ele estava um pouco mais amolecido na questão dos tributos. Ele havia feito uma grande festa com banquetes para os seus príncipes, para os seus nobres. Havia aliviado a carga de tributo, mas agora não mais. O texto nos diz que ele volta a impor tributos sobre toda a terra, sobre todas as terras do mar. Esta, irmãos, é uma forma, desde que o mundo é mundo, de escravizar pessoas, de destruir sonhos, de aniquilar as esperanças de todos aqueles povos que estavam debaixo do seu poder. Quem sabe pessoas teriam que vender seus bens para pagar agora os novos impostos. Talvez houvesse aqueles que teriam que trabalhar ainda mais para dar conta de pagar a carga de impostos reais. Provavelmente muita gente veio a passar fome, veio a ter necessidades pelo aumento novamente dos impostos e por esta decisão. A generosidade do rei em Ester capítulo 2 havia se cessado. Ele volta a ser o mesmo tirano de sempre. Porém, no final da história, a tirania então do capítulo 1 é vista novamente no capítulo 10. Impostos e mais impostos e mais impostos para aqueles que deviam obediência ao grande rei Assuero. Você consegue enxergar o que está acontecendo aqui? Você que tem acompanhado as nossas pregações, você consegue enxergar o que está acontecendo neste ponto da história? Consegue compreender aquilo que o autor bíblico está mostrando a mim e a você nesta noite? O propósito deste texto, do versículo de número 1, é apenas: nos mostrar que apesar das mudanças que ocorreram desde o começo do livro, a Pérsia nunca deixará de ser a Pérsia. Assim como a Babilônia nunca deixou de ser a Babilônia, e que o Império Romano nunca deixou de ser o Império Romano. Os tiranos deste mundo nunca deixarão de ser tiranos para com o povo do Senhor. A Pérsia nunca deixou e nunca deixará de ser um local onde impera a tirania, a crueldade, a escravidão das pessoas. E veja, é esse mundo que nós vivemos também. O mundo que nós habitamos como peregrinos é assim, é dessa mesma forma. Este mundo nunca deixará de ser um mundo quebrado pelo pecado, que odeia a Cristo, seu evangelho, sua igreja, seus discípulos, até a volta de Cristo Jesus. Nunca haverá um tempo em que nós, povo do Senhor, nos identificaremos com Cristo sofredor e seremos bem-quistos por este mundo. Jamais seremos amados, jamais seremos aceitos, jamais estenderão para nós a mão da comunhão. Nunca viveremos um momento da história deste mundo nos quais os crentes deixarão de ser oprimidos, perseguidos, presos e muitas vezes mortos. Desde a queda é assim, e será assim até o retorno triunfante de Cristo Jesus.
Esse mundo continuará sendo o mesmo mundo cruel e velho de sempre. E isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos ser crentes ingênuos. Nós precisamos parar dessa ingenuidade que há entre o povo do Senhor. Essa terra caída, este mundo corrompido, nunca se tornará em céu antes da volta de Jesus. Aqui sempre será um local de tristeza, de dor, de choro, de lamento. O mundo permanecerá sendo um lugar de coisas terríveis, de feitos abomináveis, assassinato de pessoas a sangue frio, abortos de heranças do Senhor, estupro de mulheres e crianças à plena luz do dia. Essa terra sempre se manterá como lugar de pecado, morte e de destruição até a volta de Cristo. Veja, por mais que as coisas melhorem, por mais que pareça a nós que as coisas estão andando, estão melhorando, parece que nós somos amados, que nós somos aceitos, isso nunca vai acontecer de verdade. Ainda é o mesmo velho mundo depravado que foi lançado nessa perdição por causa do pecado. Portanto, meu querido irmão, não caia nas armadilhas mundanas durante a sua peregrinação rumo a Jerusalém celestial. Este mundo nunca te amou. Ele nunca vai te amar. Ele quer te destruir. Ele quer te aniquilar. Ele quer te matar. Você nunca será aceito por ser um cristão fiel à Escritura. Ao contrário, você continuará sendo desprezado como é hoje, cancelado como é hoje, esquecido como é hoje, deixado do lado de fora como nós somos hoje. Não espere receber deste mundo uma coroa de ouro, quando este mesmo mundo velho e caído deu ao nosso Senhor e Salvador uma coroa de espinhos. Não espere receber deste mundo aplausos, quando o nosso Senhor recebeu insultos, chicotadas, golpes de caniço. Não espere receber amor de um mundo que matou o seu Senhor, que matou o seu Salvador. Mas eu preciso te dizer que está tudo bem. É para ser assim mesmo. Ser odiado por este reino de trevas é sinal de que eu e você pertencemos a um outro reino. Ao reino do Filho do amor de Deus. Ao reino da luz, ao reino de Cristo Jesus. Um reino que nunca será aceito e nunca será bem visto por o reino das trevas. A Pérsia sempre foi Pérsia. Este mundo sempre será mundo, por isso precisamos do Deus que livrou os judeus na Pérsia, para livrar eu e você deste mundo vil no qual nós vivemos e habitamos. Por isso você precisa entender nesta noite, que somente Cristo é a esperança para nós, na casa secular que nós peregrinamos. Aqui nós temos apenas uma esperança, nós temos apenas alguém que pode nos socorrer, apenas alguém que pode estender para nós a mão de graça e compaixão, apenas alguém que de fato se importa conosco, que nos ama a ponto de morrer na cruz, e é Cristo Jesus. Por isso, tome cuidado com o mundo. Ele não te quer, ele não te ama. E se você não tomar cuidado, se você continuar sendo ingênuo, ele vai te destruir, ele vai te aniquilar, ele vai passar por cima de você. A segunda coisa, a segunda advertência que nós aprendemos aqui neste texto é que os livros são importantes. Vamos ler o verso 2 todos juntos, mais uma vez. A palavra do Senhor diz assim: quanto aos mais atos do seu poder, nos últimos capítulos de Esther, o autor bíblico vem nos mostrando e vem nos falando como é que Mordecai deixou de ser o oprimido e perseguido para ser um dos maiores na casa da Média e da Pérsia. Quando nós chegamos aqui ao capítulo de número 10, nós vemos que ele alcança um grande nível de influência e de poder ali. Porque se você olhar
o verso de número 3, logo aí no começo, nos diz que Mordecai foi o segundo dentro de todo o reino da Pérsia. Ou seja, apenas Assuero era mais importante, era mais poderoso, era mais influente do que ele. O capítulo 10 nos conta que a grandeza de Mordecai, o seu poder, os seus feitos foram tão grandes, a sua grandeza foi tamanha, que de alguma forma extraordinária, a sua história foi escrita no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Veja, não era qualquer livro, não era apenas mais um livro na biblioteca da Média e da Pérsia, não! A história de Mordecai, por causa da sua influência, do seu poder, da sua grandeza, dada a ele pelo Senhor no poder de Assuero, entra e é escrita no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Isso significa que todos quantos desejassem conhecer a história daquela nação, a história dos reis medos e persas, saber dos seus feitos, dos seus acontecimentos, da sua grandeza, do seu tempo de reinado, ao chegarem nos dias do rei Assuero, se deparariam com a história de um judeu chamado Mordecai, que alcançou o posto de segundo maior na história da Média e da Pérsia nos tempos do rei Assuero. Mordecai estava para sempre na história da Média e da Pérsia. No começo da história, ele estava para ser destruído, morto e esquecido. Mas o livro termina nos dizendo que ele entrou para a história. Outro livro já havia sido muito importante dentro dessa história, e você se lembra, quando no capítulo 6, tomado por uma insônia que Deus coloca sobre o seu coração, Assuero pega um livro para ler. O livro dos feitos memoráveis. E encontra ali também a história de Mordecai, quando Mordecai livrou Assuero de uma conspiração. Foi por meio da leitura deste livro que a história dos judeus começou a mudar na Pérsia. Naquela leitura, em uma noite de insônia, o Senhor Deus começou a inclinar o coração de Assuero em favor dos judeus. Quando nós chegamos agora no final deste livro, um outro livro nos é apresentado, onde a história dos judeus está sendo narrada na pessoa de Mordecai, um estrangeiro dentro do livro dos reis da Média e da Pérsia. Isso implica que todos os futuros leitores do livro da história dos reis medos e persas leriam sobre quando o Deus, usando instrumentos como Mordecai e Esther, interveio na história para livrar os judeus do aniquilamento. Nesse sentido, o autor bíblico está nos mostrando que os livros são importantes. E assim foram na história dos judeus na Pérsia. Na verdade, é assim também na história do povo de Deus. Os livros sempre foram importantes. Os judeus amavam e decoravam a Torá, os 5 livros da lei escritos por Moisés. Os atos dos reis judeus eram escritos no livro da história dos reis de Judá, por exemplo. Um registro histórico dos acontecimentos em determinado período de um determinado rei que havia sido levantado pelo Senhor para governar o seu povo. No Novo Testamento, Paulo, quando chama Timóteo para ir ter com ele, pede a ele para que levasse os livros e principalmente os pergaminhos. Para nós, sobre a nova aliança no sangue de Jesus, os livros também são importantíssimos. Livros que nos contam sobre a história da redenção. Ou seja, como Deus agiu para nos redimir, para nos salvar, para nos purificar, para nos comprar de novo para si pelo sangue de Cristo Jesus. E nesse sentido, irmãos, há 2 livros que são importantes para nós. O primeiro destes livros é, sem sombra de dúvidas, a Escritura Sagrada. O livro que para nós é a vontade divina revelada, que nós temos como a nossa única regra de fé e de prática. O livro que nos conta sobre como o Senhor agiu desde o começo de todas as coisas, em todas as eras, para nos salvar, para nos perdoar, por meio da pessoa e da obra redentora de Cristo Jesus. É neste livro que nós tomamos conhecimento sobre a nossa pecaminosidade.
É nele que aprendemos sobre a nossa grande necessidade de crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador, para termos paz com Deus. É Ele quem nos conta o que recebemos única e exclusivamente pela fé em Jesus, como por exemplo a nossa justificação, a nossa adoção, a nossa santificação. Por isso cremos firmemente ser a Escritura a nossa única regra de fé e prática, o livro que determina aquilo que cremos como a verdade segundo a vontade de Deus, o livro que nos ensina aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer para glorificar o nome do Senhor neste mundo. As minhas perguntas para você nessa noite são: como anda a sua leitura deste livro que nos narra os feitos extraordinariamente graciosos de Jesus? Como está o seu estudo deste livro que nos conta sobre a graça imerecida e excelsa do Senhor, o nosso Deus? O que este livro tem significado para você? Apenas mais um livro? Ou ele te é o livro dos livros? A minha tristeza é saber que aquilo que certa feita disse Charles Haddon Spurgeon é a verdade para alguns de vocês. Há suficiente sobre algumas de suas Bíblias que dá para escrever condenação com os dedos. Talvez você seja daqueles que anda desprezando a palavra do Senhor. O segundo livro importante para nós é o que a Escritura chama de o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Um livro que aparece para nós em Apocalipse capítulo 13. Neste livro tão precioso está escrito os nomes daqueles que são chamados para a vida eterna por meio do sacrifício de Jesus. Apenas os nomes daqueles que estão escritos neste livro terão o divino deleite de entrar na nova Jerusalém celestial, o lugar onde não há morte, o lugar onde não há pranto, não há dor, porque as primeiras coisas já passaram. Todos os que estão escritos neste livro jamais serão lançados fora pelo Senhor Jesus. Estão eternamente seguros e ancorados na obra de Cristo. Ou seja, ninguém que foi purificado pelo sangue de Jesus tem ou pode ter o seu nome apagado deste livro. Muitos querem ter o seu nome escrito nos livros da história de um país, de uma cidade, de uma igreja. Mas a minha pergunta para você é: seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus? Você já creu nele como o seu Senhor e o seu Salvador? Sabe por quê, irmão? Você pode ter seu nome escrito em todos os livros da terra. Você pode ser conhecido em todos os países. Pessoas podem ler sobre os feitos extraordinários da sua vida como um médico, como um advogado, como um pastor, como um presbítero, ou seja lá o que for. Mas se ele não estiver listado entre os nomes daqueles que estão no livro da vida do Cordeiro, sua eternidade será de choro e de ranger de dentes. Portanto, para nós, povo do Senhor, sobre a nova aliança, os livros também são importantes e dizem muito sobre a nossa eternidade. As Escrituras que nos falam e nos mostram que só Jesus nos dá a vida eterna. O livro do Cordeiro, que nos garante também a nossa salvação. Os livros são importantes e dizem muito acerca de nossa eternidade. Se vida eterna ou se morte eterna. Nós vamos terminar entendendo a última advertência para nós. O amor aos irmãos é necessário. Vamos todos juntos o verso 3? A palavra do Senhor nos diz assim: pois o judeu Mordecai O livro de Esther termina nos falando sobre a grandeza de Mordecai. Ele foi o segundo depois de Assuero, ele foi grande para com os judeus, ele foi estimado pela multidão dos seus irmãos. Então nós podemos concluir que Mordecai alcançou a grandeza em dois aspectos ali na Pérsia. Primeiro,
diante do próprio rei Assuero e, consequentemente, diante das 127 províncias debaixo do seu poder. Mas segundo e mais importante do que o primeiro, perante o seu povo, usa a sua própria raça diante dos judeus. Note, a ênfase do texto bíblico está naquilo que Mordecai se tornou para com os seus irmãos, para com o povo de Deus. A ênfase não está primeiramente naquilo que ele se tornou para Assuero, mas aquilo que ele se tornou para aqueles que eram da sua própria nação, do seu próprio povo. O verso 3 nos diz que ele foi grande, ele foi estimado entre os judeus. E se você olhar o finalzinho do verso 3, você vai entender a razão. Ele procurou o bem-estar do seu povo e trabalhou pela prosperidade de todo o povo da sua raça. O autor bíblico está nos mostrando que Mordecai usou o seu grande poder, a sua grande influência, a sua grande grandeza alcançada nas terras da Média e da Pérsia, para o bem dos seus irmãos, para o crescimento daqueles que faziam parte do mesmo povo que ele. Em outras palavras, apesar do poder em suas mãos, da grandeza que ele possuía diante de todos naqueles dias, o coração de Mordecai não foi dominado pela grandeza. O seu coração não foi dominado e escravizado pelo poder. Diferentemente de Amã, quando nessa mesma posição, o coração de Mordecai estava envolto em amor para com os seus irmãos. Amor que o levou a trabalhar para o bem-estar e a prosperidade do seu povo. Amor que o levou a trabalhar arduamente para que seu povo pudesse viver uma vida tranquila e uma vida feliz e mansa naqueles dias. Você consegue compreender o quão impressionante é o que está sendo relatado aqui para mim e para você nessa noite? No começo da história, você há de se lembrar que Mordecai estava brincando de esconde-esconde. Ele escondia a sua identidade judaica, depois a revelava, depois a escondia. No meio da história, ele é quem primeiro decide identificar-se com os seus irmãos. Lembra? O decreto de aniquilamento é lido, ele rasga suas vestes, veste pano de saco, lança cinzas e junto com todos os judeus na Pérsia, eles choram, eles lamentam. Agora, no final da história, Mordecai não quer mais saber de esconder sua identidade judaica. Ele não quer mais brincar de esconde-esconde. Ele trabalha dia após dia para o avanço do seu povo. É como se claramente ele dissesse a todos: eu faço parte do povo da aliança, eu faço parte do povo que o Senhor escolheu entre as nações, eu sou judeu, eu sou servo do Senhor, e eu não vou mais me esconder. Irmãos, que mudança! Que mudança aconteceu no coração de Mordecai, que mudança aconteceu quando ele entendeu-se como parte do povo de Deus e que ele deve amar então os seus irmãos e trabalhar para o crescimento deles. Queridos, essas são as minhas últimas aplicações de tudo aquilo que nós acompanhamos, estudamos e aprendemos no livro de Esther. Talvez você pensasse que o livro terminaria falando da identidade cristã como povo do Senhor. Quem sabe você está entre aqueles que pensava que o livro chegaria ao fim de forma fantástica, falando sobre os atos de Deus que nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Quem sabe você chegou a pensar que o livro de Esther terminaria com a demonstração de coragem de Esther ou de Assuero ou dos judeus ou algo desse tipo, mas não. Preste atenção, este livro espetacular termina nos ensinando sobre o amor que nós devemos um para com os outros como parte do povo de Deus. Sim, este livro também é sobre o amor cristão. O amor que nos faz assumir a nossa identidade cristã e trabalhar e nos dispor a servir os nossos irmãos em Cristo Jesus.
Portanto, eu e você precisamos chegar ao fim do livro de Esther, compreendendo que eu e você, como povo do Senhor, apenas sobreviveremos na casa do mundo secular que nós vivemos, se nós nos amarmos intimamente, se nós nos amarmos intensamente, se nós nos amarmos verdadeiramente. Se o amor, que é o vínculo da perfeição, nos unir até Cristo Jesus voltar para nos buscar. Isso implica no abandono de nossas opiniões pessoais, de nossas preferências pessoais, dos nossos achismos em benefício de outrem. Na verdade, implica abrir totalmente o seu coração para amar os seus irmãos, mesmo aqueles que algum dia já te feriu, mesmo aqueles que talvez nessa semana que se findou ou nessa que vai começar, ofenda a você com alguma coisa, você ainda precisa amar este irmão. Da outra maneira, eu e você, como povo do Senhor, não sobreviveremos como povo de Deus neste mundo secular que vivemos. Se o amor, que é o dom supremo, que permanecerá no novo céus e na nova terra, não nos unir, nós seremos estraçalhados, destroçados, aniquilados, separados, divididos, mortos pelos nossos inimigos. Se reinar entre nós o egoísmo, a soberba e a arrogância, seremos de imediato destruídos por nossos inimigos. Porém, se nós nos amarmos intensamente, se o amor cristão for a cola que nos une na fé em Cristo Jesus como um só corpo, como nós de fato somos, triunfaremos sobre todos aqueles que odeiam a Cristo, ao Evangelho, à igreja, aos cristãos. Por isso, use os dons que Deus te deu. Use os dons que Ele te deu, aquilo que Deus tem lhe dado em sua santa providência, para promover em amor o bem-estar dos seus irmãos, a felicidade dos seus irmãos, o bem entre o povo do Senhor. Use tudo aquilo que o Senhor tem lhe dado, dons, capacitações, influências, grandezas, seja lá o que for que Deus tem te dado, para o avanço do povo do Senhor. Não permita que seu coração anseie por brigas, por discórdias, contendas entre o povo do Senhor. Ao contrário, envolva o seu coração por esse amor cristão aos irmãos na fé. Amor que perdoa, amor que restaura, amor que nos une. Compreenda o chamado de Deus para a sua vida. Você foi chamado a exemplo de Mordecai, a pensar e trabalhar em favor dos seus irmãos. Em sua graça redentiva, Deus nos usa para promover cuidado amoroso na vida dos nossos irmãos. Eu e você temos a oportunidade de sermos usados pelo Senhor como manifestação visível da sua graça invisível, quando cuidamos em amor dos nossos compatriotas espirituais. O que eu estou dizendo a você é que você precisa ser, na verdade, em primeira instância, um imitador de Jesus. Aquele que amorosamente doou-se por completo em uma amarga cruz, por amar os seus irmãos na fé, para buscar o bem-estar do povo do Senhor, para buscar a prosperidade espiritual minha e sua diante do nosso Deus. Assim como a Epístola de Hebreus nos ensina, o Cristo sofredor não tem vergonha de chamar eu e você de irmãos, mesmo sendo nós caídos, mesmo sendo nós pecadores. Que assim nós hajamos também com os nossos irmãos. Doe-se por completo no servir amoroso a seus irmãos, pelos quais Jesus também amou e morreu naquela amarga cruz. Assim, meus irmãos, chegamos ao final do livro de Esther. Recebemos do Senhor Deus algumas divinas e santas advertências com a finalidade de vivermos corretamente na casa deste mundo secular. A primeira delas, o mundo sempre será um lugar cruel,
As coisas podem até melhorar um pouquinho para mim e para você, mas sempre seremos odiados, sempre seremos escanteados, perseguidos por amarmos a Cristo. Aqui não é o nosso lar, aqui não será o nosso lar até Cristo Jesus voltar. Por isso, jamais nos sentiremos em casa aqui. Se você se sente em casa, alguma coisa está errada na sua fé. Os livros são importantes. Deus te deu a Escritura para que você possa lê-la e ser guiada por Ele em sua peregrinação neste mundo. Ele nos fala sobre o livro da vida do Cordeiro, para que eu e você tenhamos certeza de que nós já pertencemos a Ele, que absolutamente nada e nem ninguém pode nos separar outra vez mais do amor dEle por nós que está em Cristo Jesus. O amor aos irmãos é necessário. Use tudo aquilo que o Senhor Deus lhe deu para o bem dos seus irmãos na fé. Portanto, Esther é este livro que nos chama a assumirmos a nossa identidade cristã em um mundo secular, mesmo que isso nos custe tudo o que temos, tudo o que somos, mas que vivamos para a glória do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, porque ao chegarmos ao fim de mais um livro da Tua Escritura, nós podemos colher muitos benefícios. Ensinamentos, Senhor Deus, que transformam a nossa vida, corrigem a forma como nós vivemos. Nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos cristãos que não se envergonham de Cristo Jesus, que não se envergonham da Sua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos cristãos que não escondem a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Senhor Deus, nos ajude a entender que este mundo sempre vai nos odiar. Não permita que o nosso coração ame este mundo, deseje este mundo, ou veja este mundo com bons olhos. Senhor Deus, nós suplicamos em nome de Jesus, mova o nosso coração para a leitura e estudo da Tua palavra com afinco dia após dia, onde nós vamos conhecer os Teus feitos extraordinários para redimir a nossa vida, para que então, Senhor Deus, sejamos nós contados entre aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro do Senhor. Ó Deus, nos ajude a amar os nossos irmãos. Tu sabes que somos egoístas, arrogantes. Muitas vezes queremos que a igreja seja um recanto da nossa vontade. Mas nos guarde, Senhor Deus, deste pecado tão cruel. Porque se tem algo que a Tua palavra nos ensina que o Senhor odeia, abomina, é o olhar altivo e aqueles que espalham contenda entre os irmãos. Guarda-nos, Senhor Deus, de sermos contendiosos, mas que sejamos nós amorosos. Amemos uns aos outros, na correção, no ensino, na vida, no cuidado, no auxílio, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar vocês a colocar de pé mais uma vez. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando mais um hino, o hino 132, Vivificação.